Amém. Boa noite a todos, graça e paz. Nós estamos em Curitiba. Todos vocês que nos seguem pelos canais de YouTube e pela Gospel FM. Nosso endereço é Avenida Desembargador Guscima 1772. Esse é o Quarta-feira e vamos continuar na mesma trilha que temos, que tem norteado esses dias. Temos tratado a respeito de fortalezas espirituais. 2 Coríntios, capítulo 10, verso 3 ao verso 5, diz que as armas da nossa milícia, da nossa guerra, existe sim uma guerra espiritual. Muita gente ignora isso, tem pessoas que não percebem isso, mas existe uma questão de guerra espiritual. Nós vivemos num mundo que é mergulhado nessa guerra espiritual. A Bíblia chama Satanás de inimigo, não chama de adversário apenas, porque ele é um cara de um time que está jogando contra mim. No final a gente aperta a mão, não é? Ele é inimigo. O diabo, vosso inimigo, anda ao derredor, bramando como leão, buscando a quem possa devorar. Quando a sentença de Deus vem sobre Satanás no Éden, ele diz: colocarei inimizade entre você e a mulher. Então existe uma inimizade entre nós e esse ser que é denunciado como inimigo das nossas almas. A Bíblia diz em Apocalipse capítulo 12, a partir do verso 10, houve guerra no céu, Miguel e seus anjos batalhavam contra Satanás. Então existe um quadro muito claro de guerra espiritual, é por isso que as armas da nossa milícia, 2 Coríntios capítulo 10, verso 3, não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição de fortalezas, anulando sofismas e pensamentos que se levantam contra Deus. A fortaleza está na gente, está num pensamento alinhado com as trevas e desalinhado com o céu. Muita gente tem sofrido dentro de jaulas espirituais, porque seu coração não é alinhado com a realidade do céu, porque não conhece a palavra de Deus e nem conhece a vontade de Deus. É por isso que o povo de Deus perece. Por que há sofrimento? Porque há desgraça dentro da vida e da casa do povo de Deus. Por causa de desobediência a regras que são muito claras, são leis inquebráveis do reino dos céus. E nós estamos tratando disso, a respeito de fortalezas espirituais. Nós costumamos tratar de assuntos bíblicos, de natureza eterna, de maneira ignorante, de maneira sem conhecer. Exemplo, isso pode chocar muito vocês. Tem muita gente fazendo guerra espiritual na cidade. Vamos tomar o bairro, vamos fazer um ato profético no bairro A, no bairro B, vamos tomar para Jesus. Eles vão lá, oram, não funciona nada. Por quê? Vou pedir para o pessoal aí da multimídia colocar para mim Lucas capítulo 10, a partir do verso 13, eu vou pedir para substituir esse slide rapidamente. Por quê? Porque isso tem que, essa noção real tem que ser fundamentada na Bíblia. Então tem muita gente pensando que a fortaleza está na cidade, tem livro escrito para isso, mas que não encontra uma grama de peso bíblico, de realidade bíblica nessa doutrina. Como se os demônios fossem territoriais. Pegam lá um pedaço de Mateus capítulo 8, Lucas 8, onde os demônios dizem: não nos mande para fora dessa província. A igreja de Sardes, de Pérgamo, onde está o trono de Satanás. A visão, a história, a passagem de Daniel 10, quando o anjo diz: o príncipe da Pérsia, fala: pronto, aqui tem um principado. Eu quero dizer como é que funciona isso, antes da gente entrar na questão da fortaleza, que na verdade está dentro da cabeça da gente. Lucas 10, 13 fala assim: ai de você, Corazim. Corazim era uma cidade, tá bom? No nordeste do mar da Galileia. Ai de você, Corazim, cidade. Ai de você, Betsaida. Então, havia uma cidadezinha chamada Cafarnaum, que tinha duas cidades vizinhas ali, uma do lado da outra, que funcionava como um porto de abastecimento e mercantil. Ai de você, Betsaida, porque se os milagres que foram realizados entre vocês fossem feitos em Tiro e Sidom, cidades fora de Israel, na Síria, ao norte, há muito tempo elas teriam se arrependido. Diga, arrependido.
vestindo roupas de saco e cobrindo-se de cinzas. Segura aí, Maurício, eu já vou pedir para você passar. Jesus, ele não repreende o demônio de Corazim, nem o principado de Betsaida. Ele repreende o coração sem arrependimento daquela cidade. Olha, vocês estão vendo sinais. Olha, vocês estão vendo maravilhas. Olha, vocês estão vendo milagres. Se esses milagres fossem feitos fora de Israel, num povo que nem crê no Deus de Israel, um povo de Tiro e Sidom, adoravam ídolos como Baal, um demônio por trás de uma imagem de escultura. Eles teriam se arrependido. E continua agora assim, verso 14. Mas no juízo, haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vocês. Então aprenda uma coisa. Não fique imaginando que milagre na sua vida, que recompensa do céu, que resposta de Deus, vai favorecer você no dia do juízo. Não vai. Porque o fato de Deus se manifestar na sua vida, traz sobre você um peso de responsabilidade muito maior. Porque a quem muito é dado, muito será cobrado. E continua no verso 15. E você, Cafarnaum, veja bem, ele não está repreendendo demônios. Ele vai continuar falando para a cidade. Será elevado ao céu? Uma pergunta retórica. Não, Jesus responde. Você descerá até o inferno, até o Hades. E ele continua, verso 16. Aquele que dá ouvidos a vocês está dando ouvido a mim, está me dando ouvidos. Aquele que os rejeita, está me rejeitando. Mas aquele que me rejeita está rejeitando aquele que me enviou. Você anuncia o reino e você anuncia a vontade de Jesus, porque Jesus anuncia a vontade do Pai. Quem rejeita você, rejeita a mim. A palavra de Jesus não é uma palavra de repreensão no mundo espiritual. É uma palavra de repreensão a nós no mundo natural, para que a gente se arrependa. Então pare de ficar gastando tempo, repreendendo demônios, se você não se arrepende dos seus próprios pecados. Quando Jesus, ele fala sobre Jerusalém, ele fala sobre o pecado de Jerusalém. É uma cidade. Ele não repreende demônios de Jerusalém. Ele diz, Jerusalém, Jerusalém, você mata os profetas. Vocês apedrejam aqueles que eu te envio. Você rejeita quem eu te envio. Ele fala, eu quis tantas vezes te ajuntar, trazer você para perto. Você que não quis. E ele dá um destino para Jerusalém. Tua casa vai ficar deserta. Jerusalém vai ser destruída. Logo depois, 70 dentro da história, é um ano, 40 anos depois, Jerusalém, no ano 70, seria destruída. Jesus falou, olha, não vai ficar pedra sobre pedra. Mas não é por causa dos demônios, é por causa do pecado da cidade. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Se o Senhor não vigiar a cidade, em vão vigiam os sentinelas. Então, quero voltar ao texto. Quando nós sondamos fortalezas, quando nós investigamos fortalezas, nós estamos investigando áreas onde a pessoa negocia a santidade pelo prazer do pecado. Eu já expliquei que ter prazer não é ter pecado, mas sim, o pecado é carregado de prazer em qualquer área, em qualquer sentido do ser humano. Jesus, quando ele investiga, onde eu coloquei? Eu sei que está comigo, e devia estar inclusive na minha mão. Está aqui. Quando Jesus, ele investiga sintomas da vida daquele menino que está aprisionado em Mateus 17, ele desce de Nazaré, a gente acredita que é o Monte Tabor, a Bíblia não diz qual é o monte, porque ele sai de noite de lá, há uma transfiguração, o rosto dele brilha como o sol. Ele estava anunciando, toda vez que Deus faz alguma coisa, no Antigo Testamento, ele faz no monte. Você lembra quando a mulher samaritana pergunta para Jesus? Ela pergunta, nossos pais nos ensinavam a adorar aqui no Monte Gerizim, e vocês são no outro monte. Lembra quando as palavras de bênção e maldição são citadas entre o Monte Ebal e o Monte Gerizim? Palavras de bênção se você obedecer, palavras de maldição se você desobedecer. Ele pega os dois filhos, as tribos chamadas filhos de Jacó, filhos de Israel,
separam 6 para um lado, 6 para o outro, e eles ficam pronunciando bênçãos para a obediência de um lado, e pronunciando maldições de desobediência do outro lado, e o povo de Israel fica tudo no meio daquele vale. Quando Deus aparece para Moisés e fala assim, ó, monte, suba o monte, Monte Sinai. Aí pastor Marcos, subimos o Monte Sinai esse ano, né, pastor Marcos? E aí lá Deus fala com Moisés, e quando ele volta, o rosto dele brilha como o sol. Era a maneira de Deus falar assim, eu continuo falando, só que aí é Hebreus capítulo 1, tendo Deus falado anteriormente pelos profetas, agora fala pelo seu Filho Jesus. Jesus então ali tem aquele momento de transfiguração, ele desce, ele se encontra, e vê um pai desesperado, porque tem um filho endemoniado. Está um garotinho endemoniado, e aí Jesus vai verificar o quê? Sintoma. Ali o sintoma era um só, incredulidade. Os discípulos vão perguntar, por que nós não podemos expulsar? Pela pequenez da vossa fé, mas essa casta só sai com jejum e oração. O próprio pai do menino fala assim, ajuda-me com a pequenez da minha fé. A questão da incredulidade, ela é séria por quê? Porque você está duvidando que Deus pode fazer alguma coisa. E é justamente o fato de você crer no Deus que você não vê, é que honra a Deus, e Deus faz a mão dele se mover em teu favor. Aqui, o diagnóstico, ele passa pela coleção de sintomas. Existem sintomas espirituais, nós tratamos isso há 2 quartas-feiras, você pode procurar aqui no canal. Existem sintomas emocionais, existem sintomas físicos. Esses sintomas não são a razão do problema. A estupidez com que a pessoa te trata não é a razão. Existe uma dor dentro dele, que machuca ele, que castiga ele, que provoca lembranças, são chamadas memórias, tristezas passadas, que traumatizaram ele. Ele fala, opa, não se aproxima. Então a fortaleza é uma área de proteção, diga proteção, em que ninguém consegue te tocar. Eu sempre gosto de usar, quando eu falo a questão de trauma, a ferida, em cima da ferida, que tinha sido ferida, por outra ferida, que foi ferida. Eu não vou contar isso para ninguém, porque dói. Você imagina que eu vou no médico para contar que eu estou com essa dor? Ele vai querer espremer ali o meu pus, ele vai querer espremer, vai querer limpar, vai doer limpar a ferida. A tua mãe, a minha mãe, você ralou, quis colocar o que ali em você? Remédio, e remédio arde. Ou você não teve infância, ou então você é muito novo, porque mertiolate, ele ardia no meu tempo. Hoje é que ele vem com anestésico. Mas havia um negócio pior do que mertiolate, que era o tal do mercúrio cromo. Esse era cruel. E ela atinge o quê? A pele ferida, sem nenhuma proteção, e dói. Diga, dói. A fortaleza, gente, é uma proteção na qual a gente esconde valores ou passados escondidos que você não quer que ninguém saiba. A investigação da fortaleza, aí nós tratamos Josué capítulo 2, verso 1, Josué manda 2 espias, eles entram na fortaleza, passam a noite na fortaleza, ali era a casa de Raabe, aquela mulher que negociou valores eternos, ali vem à luz aquela história, e no final ela é salva, ela coloca o fio vermelho, a roupa vermelha para o lado de fora da fortaleza, ela e a sua casa são salvos. Então aquilo que você está aprendendo aqui, não é só para você não, é para você levar para a sua casa. E nós partimos de um diagnóstico que você pergunta assim, desde quando acontece isso? Essa é a pergunta que tem que ser feita, desde quando começou essa dor? Há 3 semanas. Essa febre começou quando? Pastor, essa febre está comigo aqui já há uns 15 dias. Então, você vai investigar quando isso começou. Ih, não, pastor, eu já tenho isso há muito tempo. A mulher encurvada, de Lucas capítulo 13, estava encurvada há 18 anos. A mulher com fluxo de sangue estava sofrendo há 12 anos. O aleijado do tanque de Betesda estava paralítico há 38 anos. A pergunta é, o que aconteceu há 38 anos? Jesus diagnostica, ele vai dizer,
vai e não peques mais, para que coisa pior não te aconteça. Então a história toda, a necessidade toda que a gente tem é de santidade. Não tenha medo do diabo, tenha medo do pecado, porque o salário do pecado é a morte. E nós passamos por pelo menos 6 tipos de fortaleza. Número 1, a fortaleza das heranças que nós recebemos de aprendizado dos nossos pais. Êxodo, capítulo 20, verso 4, vai dizer que Deus visita o pecado dos pais nos filhos. É o pecado que o teu pai te ensinou a celebrar. Eu visito a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração, porque são gerações observáveis. Eu vi o vovô pecar, eu vi o papai pecar, eu estou vendo o meu filho pecar. Eu consigo observar somente 3 ou 4 gerações. Se você teve bisavô, você dificilmente vai lembrar dos pecados do teu bisavô, a não ser que teu avô, teu pai, eles contem para você. Se você tem um bisneto, você dificilmente vai ter tempo de ver o teu bisneto crescer, a ponto dele apresentar na sua própria vida uma iniquidade, uma transgressão, um pecado. É isso. Então, a primeira fonte de fortaleza está onde? Está dentro de casa. Segundo lugar, quebra de alianças, adultério, quebra de alianças, apostasia. Aprenda o que eu vou dizer. Não fale mal de igreja nem de pastor dentro da sua casa. Não fale mal dentro da denominação. A denominação A, a denominação B ou C não presta, porque assim, presta atenção, o teu filho vai acreditar em você. O teu filho vai acreditar que o teu marido, minha irmã, é ruim. A tua filha vai acreditar, minha irmã, meu irmão, que a tua esposa é ruim. Eles vão aprender e vão detestar o casamento. Eles vão aprender e vão detestar a igreja. Um dia, se eles forem beliscados, e dentro da igreja todo mundo é beliscado, porque aqui só tem gente aqui. E a gente se decepciona um com o outro. Um dia, eles vão falar assim, eu preciso me mudar. Eles vão sair daqui de Curitiba, ou aí de São Paulo, ou do Rio de Janeiro, e vão para qualquer outro lugar, para Londrina, para Londres, para a China. E eles não vão conseguir se adaptar em igreja nenhuma, sabe por quê? Porque você falou que a igreja é um lugar onde todo mundo se espeta. Então aprenda isso, a apostasia, o afastamento, não está dizendo só em referência a você, está falando sobre sua geração se perdendo. Hoje, está diferente de 30 anos atrás, 20 anos atrás, quando a gente fazia campanha junto com o Billy Graham, e eu fiz o Instituto Billy Graham, para alcançar os universitários perdidos. Hoje nós estamos perdendo nossos filhos, sabe onde? No ensino fundamental. Eles já estão indo para a faculdade, para o ensino médio, perdidos, completamente perdidos. É o pai que não ensina o filho a orar, é a mãe que não ensina o filho a buscar o reino de Deus, e ele já está perdido dentro de casa, ele perde a noção do reino dos céus. Número 3, envolvimento com religiões não cristãs. Tem religiões que até levam o nome de Jesus e não são cristãs. São seitas, onde a palavra de Deus não é a única regra de fé e prática, onde o poder é absolutizado no homem e não em Deus, aonde existe legalismo, farisaísmo, hipergraça, cada um pode fazer o que quiser. Tudo isso são notícias de espíritos imundos que estão fazendo a sua mente ficar confusa. Nós vamos entrar daqui a algum tempo, daqui a 1 ou 2 meses, numa campanha de leitura bíblica. Por quê? Porque a gente recebe tanto veneno a vida inteira. Eu fui criado dentro de um lar idólatra, a minha esposa dentro de um lar ocultista. Só o que libertou a gente foi a Bíblia, porque a gente tinha uma noção completamente equivocada do mundo espiritual e achava que a gente era espiritual. Tem gente que pensa que está agradando a Deus, e Deus vai falar assim, ó, naquele dia eu vos direi abertamente, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, eu nunca vos conheci, é um desconhecido. Número 4, rebelião. A rebelião não deixa você subir.
Rebelião, gente, te destrói. Satanás adora, é professor em lançar sobre nós o manto da rebelião. A rebelião não favorece ninguém. A rebelião desgraça a vida de todo mundo. Nós aprendemos aqui, a rebelião, por exemplo, é razão de uma série de enfermidades sem diagnóstico médico. Você lembra de Miriam se rebelando? Não, eu sou mais velha que Moisés, Deus também fala comigo. Ela ficou leprosa fora do arraial. Você lembra? Apocalipse 2, 21 e 22, eu tenho contra ti, mulher, que se diz profetiza, o nome dela é Jezabel, é um espírito imundo, diga-se de passagem, que ensina os filhos de Deus a comerem da comida sacrificada aos ídolos e a viver a imoralidade sexual. Não, pode transar com todo mundo. Pode ter um namorado, uma namorada, pode ter, querido, sexo fora do casamento é iniquidade. Não adianta você falar assim, pastor, o mundo está diferente, mas a palavra de Deus vai continuar a mesma. Não vai mudar, porque o mundo está diferente. Não vai mudar, não tem jeito. Eu quero fazer, você está pensando que Deus vai amarrar você? Eu quero fazer, faz, quer fazer? Deus não amarra a gente. Deus não prende a gente numa algema não, você quer fazer? Você tem liberdade para fazer. Mas vou falar, você vai pagar caro. Eu na última ministração de Fortaleza Espírita, eu vou tratar só sobre sexualidade. Não é brincadeira, você pode ser o crente que for, ninguém, nem eu, nem você, nem ninguém pode quebrar uma lei de Deus e sair ileso. Sansão não saiu ileso, Saul não saiu ileso, Davi, o homem segundo o coração de Deus, não saiu ileso, Jacó não saiu ileso, Abraão, amigo de Deus, não saiu ileso. Machuca. Vou repetir, quanto maior o número de parceiros sexuais alguém tem, mais solitário ele vai ser. O sexo tem que começar no altar. Só que todos nós estamos convencidos, por causa de um mundo perdido, e essa notícia aqui, esse evangelho não enche igreja não. Tem gente que vai falar, pastor, eu nem volto mais lá. Mas eu não falo isso para te machucar, eu falo isso para te curar. Arrependa-se. Não fica botando a culpa no demônio. A culpa tem que ser o quê? É minha. O demônio não entra na vida de ninguém porque quer. Ele entra na vida das pessoas porque ele encontra uma porta aberta e um convite. Pode entrar. Ausência de perdão. Eu falei sobre uma experiência minha. Cada um tem sua experiência. O pastor Marcos, o pastor João. Muito experientes na área de libertação. Com coleção assim, empilhadas de vidas que passaram pelos gabinetes, pelo ministério, que foram libertas. Esse pecado aqui é horrível. Ausência de perdão. Por quê? Porque esse pecado, ele me dá uma ideia de que não é pecado. Não, pastor, fizeram uma injustiça contra mim. Eu não perdoo. Essa ideia de que você não perdoando, você vai ser beneficiado, é uma grande mentira. O perdão, ele não beneficia o infrator. Aprenda isso, o agressor, o teu algoz, aquele que te machucou. O perdão beneficia você. Quando você perdoa, sabe quem sai da cadeia? Você. Pastor, você não sabe o que eu sofri. Você não sabe a violência que eu fui exposto. Você não sabe o tamanho do abuso e o tempo que eu passei por isso. Querido, preste atenção. O perdão, ele favorece a sua liberdade. Pastor, aí é fácil. A pessoa faz o que quer e no final eu perdoo. Não, você perdoa. Mas essa nota promissória vai para a mão de Deus. Querido, olhe para mim. Deus é vingador, gente. Não vos vingueis a vós mesmos. Porque a vingança é de quem, gente? É do Senhor. E se ele não se arrepender? Ele está frito. Só isso. Está frito e está cozinhado. Eu sei que isso é injusto.
mas injusto também é o perdão que nós recebemos do Pai pelo nosso pecado. Aqui não tem nenhum anjinho aqui, tem nenhum santinho. E não fica tentando se comparar, mas eu sou melhor que ele. Aqui, gente, todo mundo é farinha do mesmo saco, porque todo mundo é pecador. E Deus, Ele não dá graduação de pecado. Pecou? Destituído você está da glória de Deus. Então, perdoe, porque as piores manifestações demoníacas que eu, pastor Oswaldo Lobo, experimentou, foi dentro dessa área. Pastor Marcos, pastor João, Dulce, pastor Davi, desculpe estar aqui com a gente, pastor. Eles podem ter experiência diferente. As experiências que eu tive com pessoas aprisionadas na área do perdão foram horríveis. Pastor, e o sangue derramado, e o trabalho do feitiço, e a obra nas encruzilhadas? Ó, eu estou falando para vocês, a experiência é minha. Esse é o pior pecado e a chave da liberdade está aqui, hein? Jesus diz, eu vim para perdão de pecados. Eu vim para anunciar o ano do perdão. O ano aceitável do Senhor era um ano que todo mundo era perdoado. Número 6, culpa. É a mesma moeda do perdão, só que a face é outra. A culpa é quando eu não me perdoo. Fui eu o algoz, fui eu que destruí, fui eu que falei mal, fui eu que abusei. Eu sou culpado, então eu não me perdoo. Pronto. É a mesma coisa. Número 7, orgulho. Da mesma forma, jovens, sujeitem-se aos mais velhos. 1 Pedro 5, de 5 a 6. Sejam todos humildes um para com os outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no devido tempo. O orgulho foi o pecado de Satanás. A soberba foi o pecado de Satanás. Ele começou a se achar. Quando a gente começa a se achar e achar que a gente é importante, quando a gente começa a achar que todo mundo depende de você, quando você começa a achar que a vida gira em torno do seu umbigo ou do meu umbigo, isso é fácil, hein, gente? É fácil, hein? Ninguém cozinha como eu, ninguém estuda como eu, ninguém anda como eu, ninguém toca como eu. Quanto mais você se orgulha, pior é. Muita gente me pergunta, quando Paulo fala assim, e foi-me dado, porque Paulo, ele é levado ao terceiro céu, aprenda isso. Ele não entende muito como aconteceu, mas ele viu o mundo espiritual como ninguém viu. Ele fala, e para que eu não me exaltasse, não me orgulhasse, pela nitidez das revelações, foi-me dado um espinho na carne. Aí entra uma pergunta, ele fala, a saber, um espinho na carne enviado, um emissário de Satanás. Aí você fala, peraí, mas foi de Deus ou foi do diabo? E ele responde, para que eu não me ensoberbesse, para que eu não me exaltasse, para que eu não me orgulhasse com as revelações. Então, ai pastor, que revelação que você teve. Cuidado com isso. Um dos maiores avivalistas do século XIX foi Dwight Moody. Eles têm uma enciclopédia de estudos bíblicos. Ele conta que um dia a igreja lotada, ele pregou um sermão. Pensa aquele sermão que sacudiu a igreja. Muitas conversões, muito arrependimento. Aí ele foi para a porta, passou um irmão e cumprimentou ele. Pastor, hoje o senhor arrebentou. Aí ele falou, é verdade. O diabo falou a mesma coisa para mim. Cuidado com o orgulho. O espinho na carne de Paulo, quem mandou foi Deus, para que ele não se exaltasse. O diabo, que olha para mim, não quer que você se humilhe. Essa palavra, ele quer que você seja como um pavão. É isso que ele quer que a gente seja. Ele não quer que a gente se humilhe. Você está pensando que o diabo quer que você ore de joelhos? Não quer não. Quando Jesus dobra o joelho no Getsemane para orar, que ele sua sangue. Você está pensando que aquela luta lá? Você acha que Jesus, gente, ele não podia dar uma palavra e acabar com todo mundo ali naquele Getsemane? Acha? No Gólgota? Você acha de verdade
que soldados romanos podiam prender Jesus, isso é brincadeira. O Evangelho de João, quando chama assim, a turba de soldados chega para encontrar Jesus, Judas tinha beijado Jesus na face. Por quê? Jesus não era conhecido não, gente. Por que você acha que Judas teve que ir lá e dar um beijo? Você está pensando que a foto de Jesus saiu no Instagram? E é Jesus. Eles nem sabiam que era Jesus. Como é que a gente vai saber quem é o cara para a gente prender? É aquele que é beijar no rosto. Judas beija, a turba chega com um centurião do templo para prender Jesus. Eles perguntam para Jesus: você é Jesus? Ele fala uma vez assim: eu sou. E quando ele fala eu sou, gente, isso é tão forte, que aquele grupamento, aquele pelotão de soldados, caem para trás. Aí eles levantam de novo, e ele pergunta: você é Jesus? Ele diz: eu sou de novo. E eles caem para trás, para você ver o poder de Jesus. Como ovelha muda foi levada diante de seus executores. Querido, se Jesus abre a boca para se defender diante de Herodes, de Pilatos, do Sinédrio, do julgamento de Anás, do julgamento de Caifás, a gente não tinha salvação. A nossa salvação não está no nascimento de Jesus, não. Não é no Natal. A nossa salvação está na Páscoa. É na morte na sua morte, nós fomos perdoados. Então, não fique imaginando que o orgulho, tem gente que fica orgulhoso da sua própria humildade. Vou te dar uma medalha de humildade. Pronto, eu me orgulho. Gente, a humildade, o orgulho atrai a inimizade de Deus. Já parou para pensar nisso, gente? E porém a minha face contra vós, e serei feridos diante dos vossos inimigos, e os que vos odeiam de vós se assenhorearão, e fugirei sem ninguém vos perseguir, porque quebrarei a soberba da vossa força, e farei com que os vossos céus sejam como ferro, a vossa terra como cobre. Em vão se gastará a vossa força, a vossa terra não dará sua colheita, e as árvores da terra não darão seu fruto. Orgulhoso não está aqui no culto. Aliás, não vem para a igreja. Orgulhoso não quer célula em casa, não quer visitar célula. Orgulhoso já sabe de tudo. Orgulhoso experimenta derrota pessoal, estagnação. Olha para mim. Todas as áreas da sua vida que não vão para frente tem um ponto de orgulho. Todas as áreas da minha vida que eu não cresço, tem uma semente, ou já tem até a árvore dando fruto de orgulho. Você para, você estagna. Fracasso crônico nessas áreas, ausência de milagres, ausência de respostas de Deus. A pessoa orgulhosa vai constantemente dizer, o rebelde fala o quê? O rebelde vai dizer, isso é impossível. Lembra disso? O orgulhoso vai dizer, não vai dar. Estou orando e Deus não me ouve. Então, existem áreas que ele tem que mudar, só que no coração dele ele fala assim, eu não preciso mudar porque eu aprendi assim. É aquele marido, aquela esposa que fala assim, você me conheceu assim, e ele não quer mudar para ficar melhor. Eu nasci assim, ele não quer mudar. Ele quer arrumar uma boa desculpa para permanecer aonde? Na mesma raiz de orgulho. Número 8, idolatria. Isso aqui afeta muito a vida das pessoas. É um texto que alguns segmentos cristãos, que se dizem cristãos, não quer nem que você leia, não quer que você saiba, não quer. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrará diante deles, nem lhes prestará culto. Porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que castiga os filhos pelos pecados de seus pais, até a terceira e a quarta geração daqueles que me desprezam. Eu sou incomparável. Quando você faz um ídolo, qual é teu ídolo?
Ah, pastor, meu ídolo, a tua vida sempre vai ser organizada em volta da idolatria. A idolatria faz você ficar igualzinho ao teu ídolo. Igualzinho. Eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois, a outra não darei, nem o meu louvor às imagens de escultura. Pensa um negócio assim que diminui Deus. É quando você pega uma imagem, e tem gente que usa cada desculpa esfarrapada para justificar a idolatria. Não, você não carrega a foto da tua mãe, você não tem lá a imagem, você não tem uma fotografia do teu pai, da tua família, na carteira ou no teu celular. Gente, você querer comparar uma lembrança, uma idolatria. Tem gente que acende vela. Eu já expliquei para vocês por que o espírito imundo pede vela. Já expliquei? Porque o diabo está nas trevas, meu chapa. Ele não tem nada de luz, não. Ele está acorrentado em trevas. É por isso que ele não quer nem que você confesse seus pecados para Deus, nem para ninguém. Porque enquanto você esconde o teu pecado, ele fica ali, explorando a tua vida. Ele te envergonha para dizer, fique calado, coloca uma mordaça na sua boca. Porque quanto Davi, Salmo 32, ele vai falar assim, enquanto eu escondi meu pecado, a tua mão pesou sobre mim. Confessarei ao Senhor meu pecado, ao Senhor. Gente, confessa para Deus. Aqui não existe confissão auricular. Tem gente que precisa disso, pastor, estou até doente. O que é? Aí é Tiago capítulo 5, verso 14, verso 15. Confessai uns aos outros as vossas culpas para que sareis. A idolatria, gente, fere um Deus que é incomparável. Não tente me comparar. Não tente fazer uma imagem para dizer, esse aqui é meu Deus. Porque a idolatria, ela quer o quê? Ela quer dominar Deus. Não, meu Deus está aqui no meu bolso. Está pendurado aqui na correntinha. É o que vai me proteger. O que você faz? Você quer manipular Deus. É isso que a idolatria faz. Ignorante, Isaías 45, 20, lê na sua casa, Isaías 42, 8. Ignorantes são aqueles que conduzem em procissão, já viu isso, gente? As suas imagens de escultura feitas de madeira, e oram a Deus. Você vê que Deus está com letra minúscula? Imagens, que não podem salvar. Se você ler o Salmo 115, a partir do verso 6, se você é católico, ou tem uma Bíblia católica, eu me converti lendo uma Bíblia católica, Bíblia Ave Maria, eu me converti, uma Bíblia que o padre me deu, num dia de confissão, véspera de eu ir para a comunhão, fui lá me confessar, ele me deu a Bíblia, eu comecei a ler em Salmos e Provérbios, e me converti lendo a Bíblia. Então, se você tem uma Bíblia em casa, leia Salmo 115, ou se você tem uma Bíblia católica, leia Salmo 113, que vai dizer, os ídolos nada são. Tem olhos? Não veem. Tem bocas? Não falam. Tem ouvidos? Não ouvem. Tem mãos? Não apalpam. Tem pés e não andam. Torne-se semelhante a eles os que o adoram. Você fica igualzinho ao teu ídolo. Igualzinho. Ah, é o santo das causas impossíveis. Pode se preparar. A tua vida vai ser cheia de impossibilidades. Não, é o santo casamenteiro. A tua vida vai ter um casamento miserável. Já teve 1, 2, 3, 4 casamentos. Casamento sem altar. Você começa a dizer que o casamento não é bom. Mas na verdade, o casamento está marcado por um espírito imundo. 1 Coríntios capítulo 10, ele vai dizer que por trás de todo ídolo há um demônio. Não sou o que estou dizendo, não. É a Bíblia que está dizendo. Cuidado com isso. A idolatria é um pecado que traz um juízo, não só sobre mim, não, gente. Sobre as gerações que vêm depois de mim. E a coisa mais difícil, por exemplo, para mim, que fui criado na idolatria, foi o quê? Foi eu me livrar desses ídolos, sabia? Foi vovó que deu. E o sentimento de afeição, de respeito, de amor pela minha avó, impedia, é por isso que Jesus diz, aquele que não deixa pai, mãe, irmã, por amor de mim,
Isso dói. Essa ruptura que vai abençoar a nossa vida, dói. Tem gente que tem medo. Sabia que tem medo? Medo. Não, imagina. Foi ela que me deu tudo isso. Você vai ver que na Bíblia inteira, Deus é chamado de pai. Tem igreja que consegue fazer com que o pai fique mal e a figura materna fique boa. Não, pai não presta. Quem presta é a mamãe. O filhinho, tadinho, é um bebê que está no colo. É um neném, é um menino. Gente, Jesus não é mais menino, olha para mim. Há muito tempo. Ele cresceu diante dos homens, diante de Deus, cresceu na graça, no conhecimento. Ele foi para a cruz, morreu, ele foi sepultado, ele ressuscitou. O menino não é mais menino. O menino é rei. O nosso Deus, ele não é profeta, ele é rei. Essa palavra foi a palavra mais dura que eu recebi na minha vida, mas você pode ler na sua Bíblia aí. Isaías 42, 8, Isaías 45, 20. Quando eu vi isso pela primeira vez, eu falei, isso aqui não está na minha Bíblia. E estava. Cuidado com a idolatria. Desonrar pai e desonrar mãe. Honra o teu pai e a tua mãe, para que tudo te vá bem e os teus dias sejam longos sobre a face da terra. Esse aqui é um pecado que desdobra o pecado de Satanás. Lucas 15, 14, aquele menino que desonrou o pai, foi parar no chiqueiro. Ele tinha dinheiro, ficou pobre. Ele tinha herança e perdeu a herança. Ele tinha o bucho cheio e satisfação. E ele vai para a miséria. Olha, pecado da desonra do pai. Pecado da desonra. Sai de casa sem bênção. Sai. Não, vou morar com fulano. Eu vou fazer o que eu quero da minha vida. Você não manda em mim. Chega uma hora, entre a adolescência e a juventude, que a gente começa a achar que a gente é mais esperto. Olha para mim. Teu pai, tua mãe, pode ter sido lavadeira. Teu pai pode ter feito coxinha, empadinha, marmita para fora. Teu pai pode não ter passado do 2º grau e você agora é especialista, é doutor, é graduado, é pós-graduado, é mestre. Presta atenção, esse princípio não vai ser quebrado não. Se você não honra teu pai e tua mãe, Deus não vai te honrar não. Honra teu pai e tua mãe, para que tudo te vá bem e os teus dias sejam longos sobre a face da terra. Vamos ficar em pé. Em nome de Jesus, eu gosto de terminar na hora. Gente, eu não cheguei nem na metade das fortalezas, hein? Nós estamos aqui na Fortaleza 9, são 22. E eu vou mergulhar vocês que estão com a gente aqui nisso tudo. Tudo que eu ministrei é Bíblia Sagrada. Eu não faço libertação sem Bíblia Sagrada. Conhecereis a verdade vos libertará. Eu tenho uma palavra para você essa noite, e para você que está nos acompanhando, seja de dia e de noite, pela rádio, pelo YouTube. Se arrependa. Não bote a culpa no diabo, não. Se arrependa, mude. Ai de ti, Corazim. Ai de ti, Betsaida. Ai de ti, Cafarnaum. Se arrependa. Muda a tua vida. Tem coisas que você vai ter que tirar da sua vida, para você poder servir a Deus com toda alegria. Amém? Podemos sair do lugar? Você pode sair do lugar? Então vem aqui na frente todos vocês. Vamos orar juntos? Vamos entregar isso tudo aqui. Eu vou pedir, não vou pedir nem intercessor hoje. Eu vou pedir só que você venha aqui à frente. Tudo isso que vocês estão ouvindo, eu não conheci em casa. Dá mais um passo à frente, por favor. Ajuda aqui, gente. Isso, para todo mundo poder vir aqui. Vamos confessar nosso pecado diante do Senhor. Vamos fazer isso? Vamos fazer? Vamos dizer para Deus que a gente foi orgulhoso, que a gente foi rebelde, que a gente desonrou pai e mãe. Vamos falar isso para Deus? Vamos contar para Deus que a gente viveu alianças que a gente quebrou, promessas que a gente desfez. Vamos fazer isso? Vamos dizer para Deus que talvez a gente tenha nascido no lar onde que nossos pais não nos ensinaram a palavra de Deus, mas hoje você rompe com tudo isso, ó.
Olha para mim aqui. Você não sai daqui preso, não. Sai daqui livre. Sabia? Sabe por que a gente está aqui? Porque a gente se humilha. Porque é fácil falar assim, eu não preciso, vou ficar lá no fundão. Só o fato de você vir aqui, Deus já viu. Aquele que me confessa diante dos homens, gente, Deus não vai mudar isso não. Eu confessarei diante do meu Pai que está nos céus e dos anjos. Aí Deus está falando assim, olha lá, de eu confessar o nome, Marilene, ele confessa o nome, Silvana, Marcel, Luizinho, Fernandinha, Marcos, Nil, ele confessa o teu nome, Chiquinho, confessa, diante do Pai e dos anjos. Pronto. O que você precisa fazer agora? Não peca mais. Deus, eu preciso de ajuda nisso aqui. Diga para Deus, Deus, chega aqui, conserta, faz de novo. Deus é um Deus de recomeço, é ou não é, gente? Deus desiste de alguém? Me diz aí, diz a pessoa que Deus desistiu. Não desiste. Feche teus olhos. Diga assim, vamos orar juntos. Você que está ouvindo a gente também, diga, Senhor meu Deus, eu quero confessar que o Senhor é o meu Pai que está nos céus. Eu tropecei na tua direção, me desviei, me afastei, me enganei os outros. Mas hoje eu tenho uma aliança, que é feita pelo teu Filho Jesus na cruz. Eu faço essa aliança com Jesus. Eu entrego o meu coração a Jesus. Eu entrego o meu nome a Jesus, para que Ele escreva no livro da vida. Eu confesso aqui cada um dos meus pecados e das minhas iniquidades: orgulho, rebelião, quebra de alianças. Eu confesso a desonra, confesso a idolatria, mas hoje eu lanço tudo isso fora e começo uma nova história, perdoado pelo Senhor. Diga, lavado, remido no sangue de Jesus, que me purifica de todo pecado. Em nome de Jesus, diz amém. Você está perdoado, está bem? Você está perdoado. Deus te abençoe. Hoje você escolheu a melhor parte, que é estar aqui. Vá em paz. Levante sua mão. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo de Deus sejam sobre sua vida agora e sempre. Amém. Amém? Deus abençoe.